não sabia interpretar um versículo da Bíblia, eu não tinha hábito de leitura bíblica e essas coisas, não fazia meu devocional certinho. Deus falou com o Senhor, amém, né? Eu vou fazer isso por obediência. Sejam bem-vindos a mais um Café com Pão. É água. Café com Pão é onde a gente fala sobre a palavra enquanto eu tomo um cafezinho. Mas eu já tomei café hoje, não vou tomar outro. 1 Coríntios 1, versículos 8, 24 e 26. Vou ler aqui. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. E aí no final ele fala aquela famosa frase, né? 30 e 31. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, a qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu queria falar sobre uma coisa específica aqui. Essa parte que fala assim: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, a qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Ele ressalta bem nesse capítulo como Deus, quando nos chama, nós ainda não estamos 100% preparados. Então já cai aí por terra aquela velha desculpa que muita gente dá, inclusive eu muitas vezes, de eu não me sinto capaz de fazer isso, eu não me sinto que eu tô preparada para fazer isso. Existe uma diferença de você não estar no tempo de Deus para fazer determinadas coisas e de você não se sentir preparado. Você não se sentir preparado, você basicamente nunca vai sentir. Porque se você estiver se sentindo preparado demais, aí você já tem que trabalhar no seu orgulho, né? Você já tem que vigiar para não estar se achando demais o capaz de tudo, porque na verdade é ele que nos capacita, é ele que nos guia ao longo de todo o processo, é a palavra que vem dele, né? E ele fala aqui no versículo 26 justamente isso, né? Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Deus, ele realmente, né, ele fala depois que ele escolhe esses, assim, os que não são sábios, os que não tem nada para oferecer segundo os olhos do mundo, sabe? Deus, ele ama selecionar essas pessoas para usar na obra dele, né? Para justamente chegar no final e ele dizer: eu só estou aqui porque o Senhor me colocou aqui. Eu não teria feito nem metade de tudo que eu fiz se não fosse Deus na minha vida. E é esse pensamento que a gente tem que ter na nossa vida, sabe? É esse olhar das coisas que a gente precisa ter, tanto para ter um incentivo para fazer as coisas, né, para você que sente o chamado de Deus. A gente faz tudo debaixo do direcionamento de Deus, né? Com o direcionamento de Deus. Eu não vou sair fazendo coisas específicas, né? Porque o mandamento de levar a palavra de Deus, de id, né? O id é para todos, mas assim, coisas específicas, eu não vou sair fazendo sem que Deus me dê o direcionamento, porque às vezes eu não tô no tempo certo. Mas se Deus ele tá te dando direcionamento e você tem sido desobediente, tem fugido disso, olhe para essa situação que Deus, esse desafio que Deus está colocando nas suas mãos, com esse olhar de que não é você, não é por você, não é você que vai fazer, é Deus que vai te capacitar, né? E que toda glória, no final das contas, será dele. Você não é o primeiro e nem a última pessoa que vai se sentir despreparado na hora de começar a fazer alguma coisa. Eu sempre conto meu testemunho aqui de quando eu comecei a trabalhar com jovens da igreja. Eu era uma jovem, eu tinha 15 anos. Deus, ele deu um direcionamento pro meu pastor, diretamente pro meu pastor, para me colocar como líder de uma célula. Eu com 15 anos. Zero maturidade, zero moral para ser líder de uma célula de adolescentes, porque eu era um adolescente, eles me respeitavam. E Deus me colocou naquela posição, porque ele tinha algo para fazer através da minha vida e na minha vida. Porque quando ele nos chama sem poder, sem sabedoria, sem preparo. Ele nos prepara ao longo do caminho também. Pensei e falei: pastor de jeito nenhum. Não sou capaz, não sou preparada, eu não sabia interpretar um versículo da Bíblia, eu não tinha hábito de leitura bíblica e essas coisas, não fazia meu devocional certinho, nada. Mas eu olhei para aquela situação, e em vez de sair correndo, eu falei: não, Deus ele não é doido. Deus ele não é sem noção, sabe? Que nem a gente, né? Ele não vai me colocar num lugar, não vai me colocar numa situação que eu não consiga fazer. E aí eu falei: não, amém, pastor. Deus falou com o Senhor, amém, né? Eu vou fazer isso por obediência. E ali eu comecei totalmente
sem capacidade. Eu tinha pânico de falar em público. Eu lembro que no meu colégio tinha apresentação todo ano, que tinha que ir lá na frente, era uma apresentação enorme, um trabalho gigante que você tinha que fazer. Toda a vida que eu ia lá pra frente, eu ficava com vontade de chorar, toda me tremendo, morrendo de medo, mas eu ia, né? Porque tinha que fazer, tinha que fazer. Nossa, eu era muito tímida, tinha muito medo de falar em público. Resumindo a história, comecei muito mal na célula, era assim, terrível, toda a célula eu ficava nervosa, tinha que falar, tinha que conduzir a célula, e ali eu fui crescendo, e ali Deus foi trabalhando na minha vida, né? E aquele momento onde eu decidi dizer sim para o que Deus queria fazer na minha vida e através da minha vida, eu comecei a ter um crescimento nessa área e Deus começou a colocar um desejo no meu coração pela palavra, ou realmente levar a palavra para as pessoas e falar de Deus e estudar e me aprofundar naquilo. E eu tô aqui hoje. Muita coisa aconteceu, muita coisa eu aprendi, muita coisa eu compartilhei. E Deus é bom, e Deus foi bom comigo, sabe? Deus usou aquele sim que eu dei pra Ele naquele momento pra poder me amadurecer espiritualmente, né? Pra que eu pudesse amadurecer, que eu pudesse crescer, que eu pudesse buscar mais a Ele, né? Porque a partir daquele momento eu falei, não, então se eu tenho essa responsabilidade, eu preciso conhecer mais o Senhor, eu preciso me aprofundar mais, né? Em conhecer a Deus. Tudo isso pra dizer que, se você tá nessa situação hoje de medo e de incerteza e de eu não sei se eu consigo fazer isso, mas Deus está me pedindo para fazer isso, faça. Seja obediente ao chamado de Deus. Mas se você está numa situação hoje em que você possa estar com o seu coração até um pouco orgulhoso, que você possa lembrar que toda glória ela é para o Senhor. Que você possa relembrar de onde Deus ele te tirou. E relembrar que foi tudo Ele. Tudo é para Ele. Toda glória é para Ele. Que nem fala aqui, né? Versículo 8. Ele os manterá firmes até o fim. Então é Ele que nos mantém firmes. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos chama. É Ele que nos escolhe. Tudo é dele. A única coisa que a gente tem que fazer é ser obediente. A gente sempre tá aqui no meio. Nunca deixando de fazer o que Deus nos pede por medo ou por se sentir incapaz. Mas também não se achando e se achando capaz demais e se achando o incrível ou a incrível, porque isso não agrada o coração de Deus, né? E nós temos que dar toda a honra, glória e louvor somente a Ele. Então é isso, o vídeo de hoje. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.